Vamos a São Januário. Rafael Marques, informações do Vasco. Tem um ponto a menos. O Santos 43, Vasco 42, Bahia 41. Hoje recebe o Red Bull Bragantino. E você está aí, em frente São Januário, em frente ao estádio histórico. Com informações, Rafael Marques, bom dia. Já aproveita para dar aquele like no vídeo, bom dia, se inscreva, Brenner, assim Eugênio, você fortalece o canal e não perde nenhuma notícia do Vascão. São Januário, Avenida Roberto Dinamite, palco do jogo dessa noite, última rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco e Red Bull Bragantino. E a conta do Vasco é super simples, vencendo se mantém na primeira divisão. Caso empate, ele torce para um dos dois resultados abaixo acontecer. Ou o Bahia não vencer o Atlético Mineiro, ou o Santos perder o jogo dele para o Fortaleza. E caso o Vasco perca, ainda assim pode se manter na primeira divisão, desde que o Bahia seja derrotado pelo Atlético Mineiro lá na Fonte Nova. O Vasco joga com boas probabilidades de se manter na primeira divisão. E chega nessa última rodada, nestas circunstâncias, muito mais pelo primeiro turno do que pelo segundo turno, né? No segundo turno, o Vasco tem a 7ª melhor campanha do Campeonato Brasileiro. E terminou o primeiro turno em 18º. Nas primeiras 19 rodadas do Campeonato Brasileiro, foram apenas 4 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. E isso tudo acaba recaindo nesse momento em que o time vai entrar em campo mais uma vez para jogar a sua permanência na primeira divisão. Diferentemente dos 4 anos em que o Vasco caiu, desta vez o Vasco não entra na última rodada dentro do Z4. Em 2008, em 2013, 2015 e 2020, o Vasco entrou na última rodada ocupando uma das 4 últimas colocações do Campeonato Brasileiro. Nós temos as telas aí com as prováveis escalações para o jogo dessa noite aqui em São Januário. Já eu falo sobre a situação do Praxedes. A torcida já chega aqui, ó, motivada, animada, trazendo a sua energia para esses momentos que antecedem o jogo. Logo mais, mas a tendência é que o técnico Ramon Dias escale o seguinte Vasco para o jogo dessa noite. Léo Jardim no gol, lateral direito é por Mita Rodrigues, a zaga composta pelo Maicon, e aí é uma dúvida, Léo ou Medel, mais pelo Medel, que inclusive foi poupado do jogo contra o Grêmio para poder jogar logo mais, e o Lucas Piton no lateral esquerdo. Ao meio campo com o Zé Gabriel, a dúvida entre Jair e Praxedes, já eu explico esse assunto, e o Paulinho fechando o meio campo, na frente o ataque do Vasco com o Peck, com o Marlon Gomes e o Verrete no comando. Temos também o Bragantino, escalado pelo técnico Pedro Caixinha, algumas mudanças em relação à última rodada do Campeonato Brasileiro. O Braga vai jogar essa última partida aqui para ele é só cumprimento de tabela, né? Não tem mais o que aspirar na competição. A realidade do Vasco é a pré-Libertadores para 2024, com o Cleiton no gol, Andrés Hurtado lateral direita, a zaga com Ortiz e Realpe, na esquerda o Luan Cândido, porque o Juninho Capixaba está suspenso. Meio campo com o Jadson, Lucas Evangelista e o Matheus Fernandes, na frente Elinho, a dúvida Sacha ou Bobas, e o Mosqueira fechando o ataque pelo lado esquerdo. O Wilton Sampaio, árbitro FIFA da Federação Goiana, que apita o jogo entre Vasco e Bragantino, com esse clima todo da torcida do Vasco desde cedo, muito motivada em manter o Vasco na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Se quiserem, eu falo sobre o Praxedes agora, ou dá aquela girada aí, Abel, e depois eu volto. Daqui a pouco o Rafa volta e traz a informação do Praxedes, da multa, etc. Mas, professor, quero ouvi-lo sobre o Vasco. Você viu a animação da galera? Seu Abel Neto, o senhor fala que não faz diferença nenhuma? Esse povo do lado não é melhor? Claro que faz, embora mas não ganha jogo. Né? É verdade que hoje quem cair, cairá em casa. Porque está todo mundo jogando em casa. Então, torcida por torcida, né? O problema do Vasco é o que ele carregou, né? É o turno. Pelo futebol que ele vem mostrando um futebol muito melhor, muito mais eficiente do que os concorrentes, o Bahia, esses Santos dos últimos jogos. A questão é a pressão por resultado. A gente não pode esquecer que o Vasco tem que ganhar para depender de si. Olha, isso aqui é um fenômeno. Isso aqui é absurdo. Imagens ao vivo de São Januário, Breiler. Não, a torcida do Vasco não teve clube que mais abusou, clube grande, não teve clube que mais abusou da saúde mental do seu torcedor que o Vasco. Nem o Botafogo? Esse ano teve um. Não, mas... No acumulado, você está falando no acumulado. Olha os últimos anos do Vasco. O Rafa citou, 2020, chega na última rodada, no Z4, é rebaixado. Vai para a Série B, permanece na Série B, joga 2 anos seguidos na Série B. Para salvar, para escapar, subir de novo. Chega na batalha de turno, no último jogo, precisando ganhar fora de casa.
Acontece o resultado, mas de forma dramática. E, novamente, mesmo no ano em que o Vasco fez investimentos, reforçou o elenco, o clube brigando novamente contra o rebaixamento, e está lá o torcedor otimista, fiel, abraçando o time. Então, isso daí é um fenômeno. O torcedor, tem 2 pontos aí, né? O torcedor do Vasco precisa ser explicado. Esse time do Vasco conseguiu uma reação no segundo turno que mexeu com a torcida, que contou com a colaboração da torcida, e há uma parceria do time com a torcida. Por responsabilidade quase exclusiva deste homem aí, Ramon Dias. Ramon Dias, fundamental. Que também tem seus erros. Ajudaram. Também tem seus erros. A diretoria também ajudou. Essa é uma questão do momento. Né? Agora tem uma outra situação. Eu falava agora há pouco do Santos, né? A torcida do Santos está em pânico total e absoluto, porque para ela é algo que nunca aconteceu. O torcedor do Vasco ele já está calejado desse processo. É claro que isso você pode observar de 2 formas, né? De um desespero por mais um possível rebaixamento, ou já passamos por isso e resistimos. Estamos vivos, estamos aqui. Tanto que... Também há uma espécie de pânico também, porque cair pela 5ª vez... Mas você olha só, esse clima que o Rafael acabou de flagrar, ele, nosso cinegrafista lá, na Porta de São Januário, você não vê na Vila Belmiro. Essa confiança, esse torcedor que está ali, sorridente, vestido, com orgulho. Porque esse torcedor... E o curioso é quase todos eles jovens, né? Quase todos esses aí não viveram o auge do Vasco. É uma galera que veio do Espírito Santo, viu, Eugênio? Oi? É uma galera que veio do Espírito Santo, chegou hoje pela manhã de ônibus. São mais de 30 torcedores já presentes aqui desde cedo. Saíram de madrugada da capital capixaba para chegar aqui a São Januário e ficar todo o dia até a hora do jogo. Alguns têm ingressos, outros não têm ingressos, mas vieram sentir o clima. O Vasco é um clube, assim como o Santos também, evidentemente, o Bahia, com torcida nacional. E nesses momentos essas coisas aparecem, né? Elas surgem e elas reforçam a grandeza de uma instituição. Mas uma coisa que me chamou a atenção, né, Rafa? Muitos aí devem estar na faixa de 20 e poucos anos. Ou seja, eram crianças quando o Vasco ganhou seus últimos grandes títulos, à exceção da Copa do Brasil de 2011, né? O Vasco teve aquele período do final dos anos 90 até a virada do milênio ali, que o Vasco ganhou muitos títulos, Libertadores, Brasileiro, Copa Mercosul e tal. Estava ali sempre disputando, era um dos times mais fortes do país. Essa rapaziada aí era criança. Você pegar o 2011 também, quem tem 20 tinha 8. Então, assim, o curioso é isso, né? Que é claro que essa renovação, ela cada vez fica mais difícil, mas ela ainda existe e ela está aí, né? E essas pessoas com esse orgulho. Então, eu acho que tem essa diferença do Santos para o Vasco, nesse momento de confiança. Até porque tem, né, o Vasco tem um retrospecto recente no campeonato melhor do que o Santos. Rafa Marques, para o Praxedes jogar, o Vasco tem que pagar. E vai pagar? É a pergunta que todo torcedor do Vasco já se faz nesse momento, viu, Abel? Para não cometer nenhum tipo de injustiça, eu vou trazer aqui literalmente as palavras do Paulo Brax, quando eu mandei para ele a mensagem mais cedo, ele que é o diretor executivo de futebol do Vasco, perguntando sobre a situação do Praxedes, que é colocado como dúvida para o jogo dessa noite. Palavras do Paulo Brax, eu vou ler aqui o que está escrito no WhatsApp. Eu não vou medir esforços para esse jogo. É o máximo que posso te dizer. 100% de força. Palavras do profissional responsável pelo futebol do Vasco. O que se sabe é que existe a possibilidade, embora o clube não confirme oficialmente, eu acho que está aí o pulo do gato, do Vasco não pagar necessariamente hoje em espécie esse dinheiro, mas assinar um termo, um compromisso de responsabilidade. Ou seja, não precisa dar R$1 milhão para o Bragantino hoje, mas assina um papel, assina um documento se comprometendo a pagar numa data pré-estabelecida entre os dois clubes, e aí o jogador terá liberação para poder jogar essa noite. Já há esse entendimento entre as duas diretorias, ou seja, o Bragantino, pelo que eu pude apurar, já aceita essa possibilidade, desde que evidentemente tenha alguma garantia, para não obrigar o Vasco a fazer o exercício desse dinheiro agora em caráter imediato, R$1 milhão. Então, esta é a informação. O Vasco vai utilizar o Praxedes no jogo de hoje, se vai ser titular ou se vai ser reserva, se joga o Jair, é uma decisão que o Ramon Dias vai tomar, provavelmente na concentração ainda, ou até já tomou, mas não dividiu com ninguém, mas condição de jogo ele vai ter, porque o Vasco, mesmo que não pagando,
o valor de R$1 milhão nesta quarta-feira, vai assinar um termo, um compromisso, se comprometendo a fazer isso logo mais, fazer isso em algum momento, num futuro breve, mediante uma data acordada entre as duas instituições. Então, o Praxedes vai para o jogo, essa é a informação que a gente pode trazer, e eu vou deixar vocês com esse clima maravilhoso aqui em São Januário, a galera apoiando muito o Vasco, aí ó, a faixa Espírito Santo, crianças, como já destacou aí o Eugênio Leal, muitos jovens também, enfim, muitas famílias. É um clima de muita alegria, muito otimismo, uma energia altamente positiva que o Gigante precisa muito para essa noite, hein, Abel? Exatamente, viu, senhor Dodô da Colina? Que tá todo dramático. Olha aí, o entusiasmo, o otimismo do torcedor do Vasco. Não seja injusto com o Dodô, que o Dodô sofre da positividade tóxica. Ele sempre vai dar. O Dodô estaria lá. Dodô não vai barrar, ele tá nessa página. Esse é o pique do Dodô. Olha lá, estilo, olha o óculos escuro. Olha a lupa do amigo. Já tá tomando ali um suquinho de laranja. Copo do Vasco. Amanhã para Tem que resistir hidratar, o dia inteiro. Abel. O dia inteiro Tem que ali. hidratar a aguinha. Tem que estar acordado para ver o jogo à noite, viu? E bem. Agora o Rafael Marques lembrou ali, Avenida Roberto Dinamite. Na minha época chamava General Almério de Moura. Tá melhor agora com o Roberto Dinamite, que tem tudo a ver com o Vasco, né? Quem sabe um gol de Payet, no estilo Roberto Dinamite hoje, para salvar. Isso já veio, isso foi contra o América. Mas não pode acontecer de novo? De novo? Quer uma vez só? Pode, mas provavelmente só no segundo tempo que a gente vai ver o Payet, né? O Ramon Dias tem segurado o Payet e até respondendo a pergunta se o Vasco é o time que mais merece ficar, o Vasco também deixou de fazer sua parte muitas vezes. O Vasco, um dos piores primeiros turnos, teve a oportunidade de resolver sua vida em confrontos diretos, não conseguiu ganhar de ninguém, à exceção da metade de baixo da tabela, só ganhou de Fortaleza, Coritiba e América, os dois rebaixados. Então, o Vasco hesitou muitas vezes nesse momento e pecou muito, até mesmo com o Ramon Dias, quando saiu em vantagem, quando tinha o placar a seu favor, ou não conseguiu segurar, cedeu empate ou até mesmo a virada para os adversários, como aconteceu com o Corinthians. Então, o Vasco se esforçou muito para chegar à última rodada nessa situação, mas pelo trabalho do Ramon Dias, a reação, a injeção de confiança que ele deu no clube, por esse aspecto, o Vasco sim merece a permanência. Até aí, Breiler, todo mundo tem seus percalços nesse campeonato. Mais do que o Bahia. O Bahia não ganhar do Lanterna na penúltima rodada. Estava com a faca e o queijo na mão. O Santos, além dos 7, tem as rateadas também. Todo mundo aí, eu acho que o diferencial que você apontou em relação aos confrontos diretos. Nisso o Vasco foi muito mal e o Santos foi muito bem. Eu acho que a vantagem que o Santos tem, tenho certeza, a tabela mostra isso. A vantagem que o Santos tem nessa noite foi justamente criada contra os dois principais rivais com quem ele disputa. Mas é um pontinho só, viu? Então, Pro isso Vasco. porque... 2 pro Bahia. Porque ganhou do Vasco, os dois jogos. Ganhou do Bahia. Não os tivesse feito isso, ele estaria na situação... Estaria rebaixado já. Estaria rebaixado. Mas eu lembro que no ano passado a torcida do Vasco brincava, né? Até virou meme que o Vasco conquistou o acesso culposo, sem intenção de subir. E agora é quase a permanência culposa, sem intenção de permanecer. Porque o Vasco, em muitos momentos, o torcedor achava, agora resolveu. Não vai. E chega a última rodada, mais uma vez, dependendo de uma vitória. Você não acha que dessa vez é uma injustiça com o bom trabalho? Não, o Ramon Dias é zero responsável. O Vasco só está brigando para permanecer por causa do Ramon Dias. Agora, pelo passivo do primeiro turno, essa dificuldade de resolver, a falha mental nesses momentos cruciais nos confrontos diretos, o Vasco também tem a sua grande parcela de responsabilidade. Falando em passivo, o Praxedes, então, hoje só joga à custa de uma coisa que antigamente a gente chamava de promissória. Você assinava ali uma promissória. Minha primeira casa, eu assinei promissórias. E pagou? Todo mês eu ia lá puxar uma da mão do cara. Atenção! Fomos a Santos, fomos ao Rio de Janeiro e... Oi, Mariana, bom dia para você, bom dia para o Lofredo, para o Luiz, para todo mundo que está acompanhando a gente em casa. Pois é, alento ou preocupação, essa pergunta aí tem que ser feita para o torcedor do Vasco, né? Mas o fato é isso, o time depende só de si e vai ter 2 reforços, né, para essa partida. Vai poder contar com o Medel, que estava com uma lesão na coxa direita, fez tratamento intensivo e deve voltar ao time titular hoje contra o Bragantino. Outro reforço também depende da questão financeira, que é o Praxedes. Ele é jogador do Bragantino,
está emprestado para o Vasco e para o Vasco escalar o Praxedes contra o Bragantino tem que pagar uma multa de cerca de R$1 milhão. O Vasco já sinalizou que pretende pagar essa dúvida, então a gente conclui que o Praxedes vai jogar hoje contra o clube ao qual ele pertence. Bom, sobre o time, vamos lá. Provável time do Vasco hoje contra o Bragantino. Léo Jardim no gol. Na linha de defesa, Pumita, Maicon e Medel, que volta de lesão, e Lucas Piton. No meio, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, e aí tem mais adiante Marlon Gomes, Peck e Verrete. Esse deve ser o time do Vasco que vai enfrentar o Bragantino hoje à noite, em São Januário. Eu estou aqui em frente ao hotel onde os jogadores vão se concentrar. Daqui a pouco eles vão chegar por aqui, vão almoçar, vão ficar concentrados até a hora da saída do ônibus rumo a São Januário, onde o time vai definir se na temporada que vem vai ficar na Série A, se vai dar continuidade ao projeto de reconstrução do clube ou se vai disputar a Série B pela 5ª vez na história, né, Mariana? Agora, só falando sobre as combinações dos resultados. Como você disse, se o Vasco vencer o Bragantino, continua na Série A sem depender de ninguém. Se empatar, aí o Bahia não pode vencer o Atlético Mineiro no outro jogo dessa rodada e o Santos tem que perder para o Fortaleza. Aliás, uma dessas opções. Se o Vasco empatar, o Bahia não pode vencer o Atlético ou o Santos tem que perder para o Fortaleza. Agora, se o Vasco perder para o Bragantino hoje em casa, aí a única chance do time continuar na Série A é com o Bahia perdendo para o Atlético. Então, eu devolvo a pergunta aí para você, Mariana. Como que vai ser essa questão em São Januário? É uma boa notícia ou uma notícia preocupante essa situação do Vasco? Pois é, Klaus, obrigada, viu, pelas informações. Bom dia e bom trabalho. Ouvindo torcedores vascaínos, eu diria que essa é a preocupação. Tá mais olhando para o que o Vasco fez. Enquanto apareceu na última rodada fora do Z4, não caiu, mas ali flertando com o rebaixamento, obviamente, né? Tô falando da fase ruim, da fase baixa. Foram 4 rebaixamentos já, né? Se acontecer agora, a gente vai estar falando da 5ª vez jogando... Aliás, jogando não, da 5ª vez rebaixado, né? O Vasco. Mas quando apareceu flertando e não dentro do Z4, o Vasco não caiu. Isso sim serve de alento para quem gosta de se apegar aí a uma história. Já serve de alguma coisa, vai, Lopes? Não, serve. Só depende de si. Não, e o trabalho efetuado sob o comando do Ramon Dias, os resultados conseguidos, eles salvam o Vasco. O problema do Vasco, começo muito ruim de campeonato. Tá? Então, a conta era alta, né? Pagou bem pago. O começo, as 2 primeiras rodadas não foram ruins, as 2 primeiras rodadas foram sensacionais. Ganha do Galo lá, mete 2-0 no Palmeiras, depois toma um empate no Maracanã, mas até então eram 4 pontos em 2 jogos, mas aí na sequência veio a derrocada. Então, ou seja, aquele período com o Barbieri, o Vasco está pagando agora, e outro time também, né? Não é só, era o trabalho do técnico, não. O período do trabalho do técnico e com outros elementos. O Vasco melhorou bastante sua equipe no decorrer da competição e chegou a uma situação de... Assim, veja só, eu acho o resultado do Vasco perfeitamente possível. O Bragantino não está jogando o futebol que lhe colocou ali no alto da classificação. O Bragantino vem de vencer o Curitiba, mas tinha poucos resultados positivos. Desde que apareceu a pequena possibilidade do Bragantino disputar o título brasileiro, o Bragantino passou a ser um candidato. Quando o Botafogo começou a cair, o Bragantino apareceu logo como um dos primeiros candidatos. E a partir daquele momento, nada. Parou de jogar futebol. Então, tá acessível ao Vasco uma vitória para se manter. E se essa vitória não acontecer, o resultado que salva o Vasco é um resultado bem provável, que é uma derrota do Bahia para o Atlético. Exatamente. E se isso não acontecer, ainda tem mais uma possibilidade. Não é só isso. O Vasco empatar, que é o Vasco empatar e o Santos perder. Nos 4 anos em que o Vasco foi rebaixado, ele chegou à última rodada na zona de rebaixamento. Ou seja, esse é um levantamento do GE. Além do próprio resultado, ele dependia de tropeços dos adversários, né? Então, 2 dessas vezes, em 2013 e 2015, a diferença para o primeiro clube fora do Z4 era de 1 ponto só. Nesse momento, a situação é essa, está fora do Z4. Então, de novo, nas 4 vezes em que caiu, chegou a essa altura do campeonato, na última rodada, dentro do Z4, tá? Nesse momento, ocupam o Z4 o Bahia, que briga para sair,
O Goiás, o Coritiba e o América Mineiro já rebaixados. Então, Santos, Vasco e Bahia. Do Santos para o Vasco a gente fala de 1 ponto, do Vasco para o Bahia a gente também fala de 1 ponto. Ou seja, do Bahia ao Santos, fazendo a conta contrária, a gente está falando de 2 pontos. Por isso, os 3 têm chance de rebaixamento, chegando à última rodada do Campeonato Brasileiro. Ô Mari, a gente olhando essa parte da tabela, a gente pode ter um time rebaixado com mais vitórias do que um time que escape do rebaixamento. Se caso Corinthians e Cruzeiro não vençam na rodada, eles permanecerão com 11 vitórias. E se o Bahia ganha e mesmo assim Vasco e Santos consigam a vitória também, o Bahia cai com 12 vitórias e 44 pontos. Mas também com mais derrotas. Sim. Muito mais derrotas. E quem diria Corinthians e Cruzeiro os times que mais empatam no campeonato, né? Quem diria que com 45 pontos, que surpresa, né? Surpreendentemente, 45 pontos Você salva. está estragando a pauta do ano que vem, porque a gente até gosta com 44 vai salvar. Né? Então, eu gosto de saber. Surpresa, hein? Você gosta de conta, fazer conta? Cada um rasga seu dinheiro como quiser. Que virou figurinha de WhatsApp depois. Foi. Cada um rasga. E não é porque é o Rodinei, tá? Não é porque não tem contribuição. Ah, mas o Praxedes pode fazer 3 gols e pode salvar o Vasco. Aí valeu 1 milhão. Vamos falar que a chance é pequena. No Brasil são poucos, né? Salvar o Vasco, sim, pode acontecer. Claro que pode acontecer. Vão pegar esse corte, vão espalhar na internet. Isso, mas está errado do mesmo jeito. Vai continuar sendo errado. Vai continuar sendo errado pagar R$1 milhão para um jogador jogar uma partida. Agora, se você sentar com o Bragantino e falar, nós temos interesses em contratar o Praxedes, tá? Vamos fazer um negócio? Eu vou pagar esse R$1 milhão agora como demonstração de que quero contratar. Como um sinal. Isso, esse é o sinal e vocês liberam o jogador para jogar essa partida. É outra história. Agora, pagar R$1 milhão para um jogador jogar uma partida, aí a gente está falando de jogadores de exceção da exceção. O Praxedes, eu estou aqui com as estatísticas dele, marcou 1 gol no Campeonato Brasileiro, foi contra o Fluminense. Tá? Contra o Fluminense, na rodada. Mas eu acho que isso fala muito mais sobre o desespero do Vasco, a situação de tentar encontrar possibilidades para fugir do rebaixamento, do que especificamente sobre o jogador que tem o mérito dele. Começou muito bem na Copinha, no Internacional, foi contratado a peso de ouro pelo Bragantino, mas eu acho que é uma situação que fala muito mais sobre o clube e o momento do que sobre o jogador em si. É bom jogador, mas... Assim, 1 gol e 2 assistências. Então, e assim, contra o Grêmio, jogou 14 minutos, contra... não é um titular absoluto, né? Isso aí pesa mais ainda. Pois é. Não faz nos últimos muito, jogos aqui, não faz muito sentido. Mas milhão. assim, quando coloca dinheiro no futebol, quando a gente começa a falar de dinheiro no futebol, o sentido se perde bastante. Então, não fazer sentido está dentro do padrão dos negócios do futebol. Hoje é o jogo mais importante e decisivo do Vasco na temporada. O time comandado por Ramon Dias ainda corre o risco de rebaixamento e precisa vencer em casa para não depender de outros resultados. Em caso de derrota ou empate, o destino estará entregue nas mãos do Bahia, que enfrenta o Atlético Mineiro em Salvador, e do Santos, que recebe o Fortaleza na Vila Belmiro. O Vasco quer contar com Praxedes em campo nesta quarta-feira, para o jogo decisivo contra o Bragantino, válido pela 38ª e última rodada do Brasileirão. Para isso, está disposto a pagar a multa prevista no contrato de empréstimo. O Vasco vai pagar a multa para tê-lo em campo no valor de €200 mil, cerca de R$1.072.000. Aproveita para dar aquele like no vídeo, se inscreva, assim você fortalece o canal e não perde nenhuma notícia do Gigante da Colina.